O nome da minha pregação hoje é Quem é Deus? O nosso episódio aí número 11, nossa pregação número 11, baseado na série de Êxodo. Vamos ler então, lembrando o contexto aqui. Deus havia se revelado a Moisés e o enviado para ser canal, para libertar o povo de Israel. Você deve se lembrar de toda a conversa que Deus teve com Moisés. E a gente chega então aqui em Êxodo capítulo 5. Vamos ler. Depois disso, de tudo isso que eu acabei de falar, Moisés e Arão foram ao faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Mas o faraó respondeu: Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu atenda a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Gente, dá para saber se Deus existe sem que isso seja um salto de fé no escuro? Nós temos uma base sólida pela qual edificarmos as nossas vidas, construirmos a nossa casa. Nós podemos dizer com certeza: eu sei que Deus existe. Podemos dizer como salmista: eu sei em quem tenho crido. Agora, se nós respondermos essa primeira pergunta, que Deus existe, qual Deus é verdadeiro? O Deus que Moisés fala ou o Deus que Maomé apresenta? Como saber? Mais uma vez, temos que dar um salto de fé no escuro. Simplesmente acreditar sem ter nenhuma base sobre a qual nós afirmarmos que cremos. Lembra quando Deus fala com Moisés? Moisés fala assim: Senhor, eles vão perguntar qual é o teu nome. Porque há tantos deuses, não é? Há tantas identidades divinas. Tantas identidades mesmo. Qual é a tua? Quem és tu? É o que Faraó pergunta aqui. Quem é Deus? Quem é o Senhor? Mas se nós respondermos que Deus existe, nós percorremos apenas metade do caminho. Cada dia tem um profeta aí diferente, dizendo coisas diferentes sobre Deus. Qual está falando a verdade? Moisés também questionou isso. Ele falou: Deus, tá bom, o Senhor existe, o Senhor, o seu nome é Yahvé. Mas quando eu for até as pessoas, como elas vão saber que o Senhor me enviou? Como? Como elas vão saber? É possível identificar se Moisés, se Jesus, se os apóstolos estão falando a verdade? Se as outras religiões estão mentindo ou não? Nós podemos fazer isso? Ou simplesmente temos que aceitar, dar um salto de fé no escuro? Eu acredito que não, e eu vou tentar mostrar isso para vocês aqui hoje. Essa pergunta, se Deus existe e o que Ele quer de nós, isso é fundamental para a nossa existência. Fundamental. Disso depende toda a nossa existência. Foi o que Camus disse em seu livro O Mito de Sísifo. Ele falou o seguinte: olha, a única pergunta que realmente importa é saber se a vida tem sentido, se a vida vale a pena. Essa é a única pergunta. E ao longo do seu livro, ele vai dizendo que a vida não tem sentido. Com base em quê? Ele diz que a vida não tem sentido. Ele chama essa existência aqui de existência absurda. Um mundo sem propósito é um mundo absurdo, mas esse é o mundo real. Com base em quê? Ele diz que o nosso mundo é absurdo, que o nosso mundo não tem propósito, ao afirmar que Deus não existe. Se Deus não existe, realmente não existe propósito. E aí então, obviamente, o que resta a nós é tentarmos viver o máximo com todas as energias possíveis o único momento em que estamos vivendo. Ele chega a propor que um ideal correto de vida seria o estilo de vida do Dom Juan, que dorme com uma mulher por noite. Claro, se não existe vida após a morte, com certeza isso está correto. Eu estava lá no barbeiro, e aí tinha duas moças no barbeiro. Dias difíceis. Dias difíceis. Duas meninas. Nossa, é de chorar. É de chorar. Não apenas que elas querem ser homens, elas querem ser o pior tipo de homem que existe hoje. A moça estava pintando o cabelo de azul,
escreveu ha atrás, fez uma listra aqui, uns quadriculados aqui do lado, falando igual, não apenas igual homem vagabundo e bandido. É muito triste. Mas, se Deus não existe, qual o problema disso? Qual o problema de dormir com uma mulher por noite? Não há nenhuma base filosófica, moral, que tente mudar isso. Não há erro algum. Assim como não há erro em ser lésbica ou gay, não há erro em estuprar, não há erro em roubar, não há nada de certo ou errado. Se Deus não existe certo ou errado. Não existe nada. A nossa moralidade, ela vem de Deus. Se Deus não existe, as feministas estão corretas quando elas dizem, meu corpo, minhas regras. Mas, se existe um Deus que deu essa vida a essa pessoa, ela não pode dizer isso. Ela não pode, então, por exemplo, fazer o que ela quer com o corpo dela. Ela pode, por exemplo, escolher se ela tem filhos ou não. Há um mandamento sobre isso na Bíblia? Deus disse alguma coisa a ela? A pessoa não pode fazer o que ela quer do seu corpo, porque o seu corpo não é dela se existe Deus. E Deus revelou o que Ele quer que façamos com o nosso corpo. Isso é fundamental. Ou seja, responder se Deus existe é a única resposta que realmente importa. Eu vou tentar falar disso hoje mais uma vez. Meu primeiro princípio é: os milagres testemunhados pelos apóstolos provam que Jesus é o Senhor. Quem é o Senhor? Pergunta Faraó. Quem é? Quem é Deus? Como saber que o seu Deus, Moisés, é o Deus verdadeiro? Porque Faraó não era ateu. Ele acreditava nos falsos deuses do Egito. Mas como saber que o nosso Deus é o Deus verdadeiro? Moisés fez a mesma pergunta. Como eles vão saber que o Senhor me enviou? Como eles vão saber que eu estou falando a verdade? E aí Deus diz assim para Moisés, pegue o seu cajado, jogue o seu cajado no chão, e o cajado se transformou em uma serpente. Ou seja, os milagres, os sinais, seriam uma evidência de que Moisés estava falando a verdade. O mesmo se dá no Novo Testamento. Os discípulos, eles testemunharam que Jesus curou um leproso. Gente, não é o tipo de cura que você vê em alguns lugares aí, não. A pessoa foi lá, recebeu uma oração, 5 meses depois ela recuperou. Ou mesmo que o quadro clínico dela era extremamente catastrófico. Não era impossível que ela se recuperasse. E aí, por mais que a gente chame de milagre isso, na realidade é claro que tudo é milagre, toda existência é milagre, toda manutenção da vida é milagre. Mas não podemos categorizar essas coisas como os milagres que conhecemos aqui na Bíblia. Aquilo que quebra as leis da natureza. Não podemos. Não é o caso de Jesus. Não tinha como confundir em relação aos milagres que Jesus fez. Não tinha como você ter dúvida se era de Jesus ou não. Um pastor orou para uma pessoa que tinha um problema de pele. 4 meses depois a pessoa voltou dizendo, estou curada. Não dá para ter certeza de que isso foi um milagre. Não era o caso dos milagres de Jesus. Jesus anda sobre as águas. Não tem como ter dúvida sobre isso. Jesus ressuscita um morto que estava morto há 4 dias. Jesus cura um cego que era cego de nascença. Jesus toca em um leproso que tinha sua pele toda purulenta, destruída. E instantaneamente a pele do rapaz é totalmente restaurada. Não dá para ter dúvida em relação a isso. Jesus ora e o paralítico volta a andar. Não tem como. Não tem como mentir em relação a esse tipo de milagre. Ah, pastor! Papel aceita tudo. Os discípulos escreveram isso. Papel aceita tudo. O problema desse papel aqui é que a tinta utilizada para escrever foi o sangue dos apóstolos. Eles alegaram que viram Jesus fazendo todos esses milagres e o maior de todos, a sua própria ressurreição. Eles alegaram que viram tudo isso e isso serviu como testemunho para que eles se entregassem e fossem mortos por alegar isso. Eu vi operando milagres e mais milagres. Por isso nós cremos. É o que João declara. Jesus fez muitos outros milagres, mas esses foram escritos para que vocês creiam e tenham mais uma evidência
de que Jesus é o Messias. Ou seja, se o testemunho dos apóstolos é irrefutável, nenhum promotor, nenhum advogado pode desconstruir essas testemunhas. O que eles falaram é a verdade, Jesus é o Messias. Se Jesus é o Messias, Moisés é um profeta de Deus, porque Jesus disse que Moisés era um profeta enviado por Deus. Portanto, a história de Êxodo é verídica. Os eventos que aconteceram aqui são verdadeiros e são mais uma evidência de que a nossa fé é única, de que nós podemos dizer, Jesus é o caminho, a verdade. Nós não precisamos engrossar o coro da geração moderna, que inclusive faz parte desse coro muitos cristãos que dizem, que isso? Pode existir fé em outros lugares? Não. Pode existir salvação em outros lugares? Não. Jesus é o caminho. Esse é o artigo. Totalmente exclusivista. Ele poderia ter usado o artigo 1, mas ele usou o. Determinando então que Jesus é o único Senhor, que todo aquele que não crer nele, como o próprio Cristo disse, está condenado. Todo que crer nele será salvo. Segundo, ok, Jesus é Deus. Ok, Deus existe. Mas como ele é? Como ele é? Quem ele é? Meu segundo princípio é: idolatria é uma concepção de Deus à parte da Escritura. À parte da Escritura. A fé cristã apresenta um Deus que cria o homem. E a fé cristã acusa todas as religiões de fazerem o oposto. Nas outras religiões, é um homem que cria o seu próprio Deus. De acordo com a sua mente alucinada e suas paixões, ele cria um Deus. Veja a loucura que é a idolatria. Jeremias explica: pois as práticas religiosas dos povos são uma inutilidade. Corta-se do bosque um pedaço de pau, que é trabalhado com um machado pelas mãos do artífice. Eles o revestem com prata e ouro, firmam-no com pregos e martelos para que não caia. Imagina, gente. Eu não sei se você consegue notar o tom sarcástico aqui de Jeremias. Você está lá orando para o seu Deus, Senhor, não me deixa cair. Aí o seu Deus está quase caindo. Peraí, deixa eu pegar o bichinho aqui. São como um espantalho num pepinal. Não podem falar e precisam de quem os carregue. E está lá o idólatra ajoelhado diante da imagem dizendo: oh, me guia e me conduz. E aí o rapaz se levanta e pega o seu Deus e o leva e muda de cômodo em casa. Não podem andar. A cena é hilária. É hilária. Olha a cena. O homem sai de casa, vai ao bosque, pega o seu machado, corta uma árvore, arranca a madeira, chega em casa, trabalha essa madeira, contorna com ouro, com prata, e depois de ter criado o seu Deus, ele se ajoelha e diz: meu Criador. É estúpido. Totalmente estúpido ou inútil, como ele diz. Ok, mas a idolatria, ela não acontece apenas quando você concebe um Deus materialmente. A idolatria acontece também sem imagens. Quando você inventa um Deus da sua cabeça. Como, por exemplo, cristãos inventam. Um Jesus que não tem nada a ver com o da Bíblia. O Jesus de grande parte dos cristãos de hoje é um ídolo. Sim, não é o Jesus da Bíblia. Eles o conceberam. Por exemplo, muitos evangélicos já dizem: não, Jesus não envia ninguém para o inferno. Veja como isso também é uma loucura. Loucura, demência total. Você pergunta para essa pessoa: é mesmo? Jesus, ele não manda ninguém para o inferno? Jesus desceu aqui, disse isso para você? Não disse. Alguém, uma testemunha fidedigna, que falou com Jesus, disse isso para você? Não, ninguém. Então como você determina que Jesus é assim? Se você não o viu
e não conhece alguém que o viu. Como você diz, Jesus não manda ninguém para o inferno? É o que eu acho. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas o homem tem criado um Deus de acordo com suas paixões e loucuras. Suas paixões e loucuras. O homem, ele não quer viver sem Deus. Porque, gente, convenhamos, num mundo desse, perigosíssimo, em que você sai de casa, e se alguém espirra do seu lado, as pessoas quase desmaiam. Eu estava entrando no banco, gente. Não fiz por mal. Foi só burrice mesmo. E eu dei uma espirrada forte. Aí um homem, um grandão, ali assim, com mais 2 pessoas. Rapaz, mas deram um pulo. Que coisa. Gente, num mundo como esse, em que você pode morrer por conta de um vírus que de tão pequeno só pode ser visto em laboratório, é ruim sair de casa sem crer que existe um ser transcendente que nos protege. Num mundo, mais ainda, no Brasil, perigoso, em que você pode levar uma bala perdida, sair de casa sem crer que existe Deus. Num mundo como o nosso, de economias totalmente instáveis por conta de governos comunistas e esquerdistas, onde o desemprego muitas vezes vem a galope, não dá para não crer em Deus. Tem que ser muito macho. É claro que as pessoas querem crer em Deus. Elas só não querem crer no Deus da Bíblia. Portanto, como elas fazem se a conta não fecha? Eu quero um Deus, mas o Deus da Bíblia eu não quero. Eu crio um, posso chamá-lo até de Jesus, não interessa. Você pode dar o nome que você quiser. Se a sua concepção de Deus não procede da Escritura, mas do seu coração, é um ídolo. Não interessa o nome que você dê a ele. Você pode colocar um espinheiro no seu peito e chamar de rosa, isso não muda. Não muda a realidade das coisas. Ok, então quem Deus é? Como ele age? Vou falar de 3 características de Deus que estão aqui em Êxodo, ao longo das pragas que o homem moderno odeia, inclusive os cristãos. Primeiro, o Deus que determina todas as coisas. É o que declara o Salmo. Antes de você existir, Deus já tinha te visto, substância ainda informe, e no livro dele, ele escreveu e determinou todas as coisas. Eu mato e faço viver, eu salvo e eu condeno. É o que a Escritura diz. Eu faço bem e crio o mal, declara Isaías. Essa é a doutrina bíblica. Tudo. Nenhum fio de cabelo que cai da sua cabeça cai se não for da vontade de Deus. Nenhum pardal morre sem o consentimento de Deus. E aqui, Deus diz, eu vou endurecer Faraó. Eu não quero que Faraó se converta. Já dei as chances, a misericórdia foi cortada da vida de Faraó. Isso é abundante em toda a Escritura. De que Deus encerra a sua misericórdia e diz, acabou. Agora eu endurecerei o coração desses homens que já são uma pedra. A Bíblia fala que Jesus falou por parábolas. Por quê? Porque ele falou de maneira enigmática, difícil. Para que, vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam e se arrependam. Eu não quero que eles se arrependam. A Bíblia diz que Esaú buscou lugar de arrependimento com lágrimas, mas não encontrou, porque Deus disse, acabou. Isaías declara, buscai a Deus enquanto se pode achar, porque há um momento em que a misericórdia é cortada. A Bíblia fala que o povo de Israel pecou contra Deus ao não crer que a terra era boa. E Deus disse, entrem na terra, combatam. Eles não quiseram. Diz o texto então, que depois de um tempo eles afirmaram, estamos arrependidos, queremos entrar agora. Aí Deus disse, não, agora não. Agora a minha misericórdia foi cortada. Mas quando a gente diz isso, que Deus determina todas as coisas, a salvação de todos e a condenação de todos, o destino de todos os homens ficam irados. Este texto aqui, Deus endurece, é citado por Paulo lá em Romanos, lembra? Falando da predestinação, pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme
não por causa das obras, mas por aquele que chama. Ele está dizendo, Deus havia escolhido quem ele iria salvar antes mesmo de existir o mundo. É claro que Romanos 9 não pode ser lido sem Romanos 1, 2, 3, 4, 5 e até o Romanos 8. Em todo o capítulo, em todo o livro, Paulo diz assim, não há um que busque a Deus. Tendo conhecimento de Deus, eles rejeitaram a Deus. Todos se tornaram pecadores, todos se tornaram malignos. Você não pode ler Romanos 9 sem ler todo o livro de Romanos. A doutrina da eleição só vem depois da doutrina da depravação. O texto só diz que Deus endureceu o coração dos homens depois de ter dito que os homens haviam endurecido seus próprios corações. O texto bíblico diz que Deus rejeitou os homens porque primeiro esses homens o haviam rejeitado. É isso que declara aqui. Diante desse cenário, Deus escolhe quem ele salva, quem ele condena. E é claro que ele pode fazer isso. Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Assim, não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. A salvação não depende da vontade humana, porque se dependesse, ninguém seria salvo. Haja visto que todos os homens optaram por não seguir Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, disse Jesus. Pois a Escritura diz ao faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Está muito claro aqui. Deus determinou a salvação e a condenação de todos os homens. Segundo, essa salvação é baseada na misericórdia, o que já mostra que os homens são maus. Misericórdia é para pecador. Deus está dizendo, eu elegi com base na misericórdia. Ou seja, Deus não tinha que ter eleito ninguém, haja visto que todos são pecadores, mas baseado na sua graça, bondade, amor e misericórdia, ele decidiu salvar alguns. Terceiro, não depende da vontade humana. Ele determina todas as coisas. Ok. O homem moderno odeia essa ideia de que Deus determina todas as coisas, de que Deus concebe o nosso destino. Isso é muito engraçado porque você olha para a existência e o que você vê é um homem que quase nunca escolhe as coisas. Você não escolheu o seu sexo. Você não escolheu ser belo ou não tão belo. Eufemismo. Eu não escolhi. Eu queria escolher. Eu ia ser o Thor se eu pudesse escolher. Meu Deus. Você não escolheu o país que você nasceria. Você não escolheu os seus talentos ou as suas limitações. Você não escolheu sua família. Todos esses elementos que determinam em muito quem você vai ser. Você não escolheu. É engraçado em dias de pandemia, em que você não pode nem mesmo escolher trabalhar. Eu faço o meu destino. Esses dias alguém havia me contado, um empresário guardou dinheiro a vida toda, acho para montar um bar, alguma coisa. Abriu o bar, começou a pandemia. Começou, faliu. E aí, quanto tempo durou sua empresa? Nada. Estou falido, estou quebrado. Já estou quebrado. O homem pode fazer planos, mas Deus lhe dirige os passos. Ele é soberano. Ele é. Nós não criamos ondas, nós apenas surfamos as ondas que Deus envia. Ele faz o destino de todos os homens, cabendo a nós fazermos o melhor e o máximo com as oportunidades e talentos que Deus nos deu. Quarto, Deus controla o mal. Controla o mal para o bem. No texto que eu li para vocês, de Romanos, o texto diz assim, que Deus endureceria o coração de Faraó para quê? Para revelar o poder e a glória de Deus. Está passando Gênesis, né, agora? No Record. Adão e Eva. Eu não consegui assistir. Mas quando se fala da maldade, do mal no mundo, como as pessoas, inclusive os cristãos, eles muitas vezes debatem sobre isso. Por que o mal existe? Como? E eles vão falar da liberdade do homem.
Eu acho que não está completamente errado, não. O homem escolheu errado e por isso a maldade humana existe. E a Bíblia em Romanos vai declarar algo nesse sentido, de que o mal vem por conta do homem. Mas Deus, sabendo disso, por que ele permitiu? Por quê? A resposta bíblica está aqui. A maldade de Faraó eu vou usar para mostrar o meu poder, a minha glória. Cada não de Faraó é uma manifestação da minha glória, do meu poder, do meu juízo, da minha justiça. Ora, como isso acontece? Por quê? Como o mal contribui para mostrar a glória de Deus? Você saberia o que é misericórdia de Deus, se não houvesse pecado? Você saberia o que é um Jesus morto, trucidado, esfacelado em uma cruz, se não houvesse pecado? Você saberia e conheceria esse Deus que ama o podre, que salva o que não merece ser salvo? Você não conheceria. Você saberia o que é justiça, a justiça divina, se não houvesse injustiça? Não. A glória de Deus se manifesta através de tantas coisas, e uma delas é por meio do mal. O bem, a gente sabe, através do mal. Mas pastor, não é um preço alto demais revelar a Deus? Para revelar a Deus, permitir o mal? Não é um preço caro demais? Você já viu Deus? Não, nem eu. Você sabe quão glorioso Ele é? Não. A única coisa que a gente sabe é que os homens que o viram caíram como mortos. A única coisa que a gente sabe é que quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele voltou de lá extasiado dizendo, não dá para explicar o que eu vi. Um dia, quando virmos a Deus em toda a sua glória, você verá toda lágrima, tudo aquilo que você chama de desgraça, terá valido a pena para revelar quem Deus é. Haja visto que esse é o propósito da existência humana, conhecer a Deus. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna não é um lugar. A vida eterna é Deus. A vida eterna é conhecer o nosso Criador. Lembra de Jó? Antes eu te ouvia, antes de todo o mal que eu enfrentei, eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Jó perdeu a saúde, perdeu seus bens e perdeu todos os seus filhos. Depois de tudo isso, através disso, ele conheceu a Deus e disse, valeu a pena. Valeu a pena. Ora, quando eu falo disso aqui, de que Deus, e falei disso um pouco semana passada, de que Deus controla o mal, eu não estou dizendo que Deus é o autor do mal, ou que Deus tenta alguém, que Deus colocou maldade no coração de Faraó. Como a Confissão de Westminster declara, isso é um absurdo, Deus não fez isso, Deus não é o autor do mal. Deus não tenta ninguém, diz Tiago. Muito menos colocar o mal em alguém. Pastor, mas como então Deus pode endurecer o coração de alguém de uma maneira que ele não tenta o homem? Eu vou dar um exemplo. Alguns exemplos. O dinheiro. O dinheiro é bom em si mesmo. A riqueza, ela é boa em si mesmo, em si mesma. Deus olhou para todo o ouro, prata, gado, grãos, ainda não existiam, grãos, frutas, árvores, e disse, tudo é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. A riqueza é boa, em si mesma é boa. Mas aí, Deus concede riqueza a você. Qual pecado ele comete em dar riqueza a você? Se a riqueza é uma coisa boa? Nenhum. Mas Deus, sabendo que você é mau, mesmo assim ele dá. Para quê? Para que então você fique tão focado no dinheiro. E aí, sabe o que você faz? Você trabalha o dia inteiro, trabalha à noite também, e mais um pouco, e mais um pouco. E aí se distancia de sua fé, de seus filhos, da igreja. E tudo isso Deus sabe que vai acontecer. Deus sabe. Ele colocou maldade em você, ele é culpado por dar uma coisa boa a você? De maneira alguma. Mas ele sabia que você ia fazer isso, e mesmo assim fez. É assim que Deus endurece. Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Outro exemplo. Eu elogio você. Eu vou lá e digo, puxa, que coisa boa você fez. Há pecado nisso?
Imagine que o elogio seja sincero. O que você fez foi muito legal. E aí você sai dali. Meu amigo, quando eu nasci, Deus falou, esse é o cara. Eu sou o culpado? A culpa é minha? De forma alguma. Eu tentei você? Não. A comida. Deus dá abundância de comida a você. Deus está pecando? Porque você já reparou? Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei se às vezes a pessoa está lá e ela come para arrebentar. E aí ela ganha uns quilinhos, a culpa é da comida. Imagina. Seria correto isso? Vivemos uma época de prosperidade. Então Deus dá abundância de comida para você, ele é tentador? Não, o tentador é o capeta que fala no seu ouvido. Só mais um. Que isso? Come para você matar a ansiedade, vai estar muito... Deus não é tentador ao dar para você uma coisa boa. É disso que esse texto trata. Deus, ele controla o mal. Ele não gera maldade em mim, em você, ele não tenta você. Isso é um absurdo, uma aberração. Não existe isso. Mas ele controla o mal para a sua glória. E toda a maldade humana está no freio ali de Deus. Deus a controla. E quinto princípio. O juízo de Deus. Eu falei 3. São 4 características que o mundo odeia. Quinta, o juízo de Deus. 10 pragas vieram sobre os egípcios. Chuva de pedra caindo sobre o gado, sobre a plantação, destruindo seus bens, suas riquezas. Trevas. Trevas que se podiam apalpar. Depois de Thomas Edison, a gente talvez perdeu um pouco da noção do que são trevas. Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente. Sua empresa responsável por trazer luz às ruas. Mas quem mora na roça tem um pouquinho de noção do que é trevas. Uma vez fui levar a irmã lá na colônia, mas num fim de mundo lá. Eu falei, gente, estou no Egito. Aqui. E barulho de vento, rapaz, que medo. Por isso que surgem essas histórias na roça, né? É claro, não tem como não. É apavorante. Trevas tão espessas que se podiam apalpar. Ou seja, não havia um pingo de esperança. Medo, pavor, total. 10 pragas, e a pior de todas, a morte do filho primogênito. Em todo o Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro no batente da porta, haveria a morte do primogênito, do filho mais velho da casa. Muitos bebês morreram. Muitos. Meninos morreram. Com certeza, não há nada pior do que perder um filho. E só o dia que você tiver um, você vai entender isso. Com certeza, acho que os piores velórios que eu fui foram de meninos, bebês, talvez tão terríveis quanto estes, de suicídio. Mas, sem sombra de dúvida, não há nada mais triste do que ver um garoto cheio de vida morto. Horrível. Diz o texto bíblico que quando Moisés recebe a mensagem de Deus, Deus diz assim: haverá gemido, clamor em todo o Egito. Pense na nossa cidade, Guaratinguetá. Pense que ao mesmo tempo, todos os filhos mais velhos de cada lar, onde não houvesse fé no Cordeiro, haveria morte. Ao mesmo tempo, em toda a cidade. Gritos que se ouviriam de todo lugar. De todo lugar. Mas o texto continua. No arraial de Israel, no meio de Israel, nenhum cão vai rosnar. Nem um cão. Ou seja, não ia morrer ninguém. Quem fez isso? O diabo? Quem fez isso? Quem tirou a vida de bebês? Quem? O faraó? Não. Foi Deus. Entende agora porque Paulo diz que o evangelho é escândalo?
Os homens odeiam um Deus que pune o mal. Lembra do dilúvio? É a mesma coisa. É engraçado que crentes, que pastores, não falem dessa doutrina, da ira de Deus, da bondade de Deus. Porque como Deus é bom, Ele precisa punir o mal. No dilúvio, está claro isso. Está claro que Deus faz isso. Quantas pessoas sobreviveram na Arca de Noé? Você lembra? Quantas? 8. Isso significa dizer que bebês morreram afogados? O texto não diz. É uma dedução lógica? Que pais seguraram seus bebês, seus filhos, seus meninos no colo e mentiram para eles? Dizendo, vai ficar tudo bem, filho. Vai ficar tudo bem. Eu estou fazendo uma dedução forçada do texto? Ou aconteceu isso ou não? Ou todo mundo morreu? E o texto diz que foi quem? O diabo? Foi um acidente, Deus não controla a natureza? Ou o texto diz assim, Noé, faça uma arca, porque a maldade do homem subiu até mim. Eu vou aniquilar o homem. Por que pastores ignoram essa doutrina? Você. Talvez você é de outra igreja e está nos visitando. Ou frequentou alguma igreja evangélica por muito tempo. Quando você ouviu o seu pastor falar sobre isso? Quando? Nunca? É bem provável que ele é um picareta, safado, falso. Porque os pastores modernos rejeitam a doutrina de que Deus é bom e Ele tem que punir o mal. O homem moderno não aceita isso. O cliente desse pastor não aceita isso. Porque aceitar que Deus é bom e que Ele pune o mal significa dar a sentença de condenação para si mesmo. E é claro que eles não querem isso. Amós 3,6 diz, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Deus faz todas as coisas. Deus pune todos. A existência do mal existe para revelar a glória de Deus. E Deus é o detentor de toda a vida. E Ele determina também a morte. Por quê? Ora, Ele é o dono do mundo. Sexto e último princípio. A salvação pela fé. Outra coisa que o homem moderno também odeia. Como os homens foram salvos no Egito? A 10ª praga dizia, no batente da porta que houver sangue, o anjo virá e passará. Daí Páscoa. Esse é o significado da palavra em hebraico, Páscoa. Passagem. O anjo iria passar por cima e não mataria ninguém ali naquela casa. Ninguém. Veja bem, o texto não diz que o anjo passaria e investigaria a vida de cada um. Como você tem vivido? O que você fez? Sabe por que o anjo não faria isso? Ele já tinha o histórico, a capivara de todos, inclusive de Israel. E a capivara deles dizia o seguinte, ladrões, mentirosos, picaretas, sem vergonhas, de todos, sem exceção. Todos pecaram, diz a Bíblia. Por isso ele não precisava investigar nada. Se não houvesse sangue ali, eles todos deveriam ser mortos, porque todos pecaram. Aquele sangue é só um anúncio do sangue do nosso Cordeiro. Lembra? Quando Jesus é visto por João, o que João diz? Eis o Cordeiro de Deus. Aqueles outros eram apenas um tipo, uma profecia, um símbolo. Este é o Cordeiro verdadeiro. Sendo assim, todos aqueles que acreditaram na pregação de Moisés colocaram o sangue no batente e foram salvos. A história se repete mais uma vez. Em João, Jesus disse, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê em Jesus já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Quem não crê em Jesus já está condenado. Os homens ficam revoltados quando a gente fala
por exemplo, de um homem que pintou, bordou, fez tudo de errado, e agora ele chega na igreja e diz: sou crente, estou salvo. Os ímpios ficam enfurecidos. Que isso? Que absurdo! E quando contamos a eles, então, a história do ladrão na cruz? Pecou a vida inteira, foi condenado à morte por conta de seus pecados, de seus crimes. Na cruz, diz o texto bíblico que ele blasfemava ao lado do outro, mas nos 45 minutos do segundo tempo acontece um milagre, ele nota que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias. E ele diz assim: pare de blasfemar, ele diz ao outro ladrão. Nós merecemos estar aqui, ele não merece. E aí ele se dirige a Jesus e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E tem uma confissão de fé perfeita. Primeiro, ele confessa: eu sou pecador. Segundo, ele declara: Jesus, tu és o Messias, lembra de mim quando vieres no teu reino. E o que Jesus diz a ele? Ô meu amigo, você passou a vida inteira pecando, né? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que dizer isso escandaliza o homem moderno? Por quê? Porque o homem moderno acha que ele é bom. Ele acha que ele pode ser salvo pela sua bondade e não pela fé no sangue do Cordeiro. Vou tentar dar um exemplo que eu sempre dou para explicar como que todos os homens são maus. Um homem sem Deus, ele é sempre mau, mesmo quando ele faz o bem. É o que declara 1 Coríntios. O homem sem Deus, ele pode entregar os seus bens aos pobres e não ter amor. Ele pode entregar o seu próprio corpo para ser queimado e não ter amor. Lembra do exemplo que eu sempre dou, Aquiles, da Ilíada de Homero? Aquiles, se você ficar aqui na Grécia, você terá uma vida longa, você terá filhos, mas o seu nome será esquecido. Aquiles, se você for para a guerra com os troianos, você vai morrer cedo, mas o seu nome será eternizado. No filme que narra a Ilíada de Homero, interpretado por Brad Pitt, o Brad Pitt vai lá, o Aquiles vai combater. E aí o menininho fala para ele: olha, se eu fosse você, eu não iria não, o cara é um monstro. Aí o Aquiles, o Brad Pitt, olha para ele: é por isso que o seu nome não vai ser lembrado. Eu nem lembro se isso realmente tem no livro da Ilíada de Homero, mas retrata bem o espírito. Eu estou disposto a qualquer coisa, até morrer, para que o meu nome seja glorificado. Orgulho. Meu corpo morre, mas o meu ego não. Quer ver? Pense assim, ó. Você encontra um homem sem Deus e ele diz: eu amo o próximo. Mentira. Eu vou escrever um livro para o bem do próximo. Mentira. Mentira. Ele vai escrever para a sua própria glória. Então, imagine que eu tivesse um poder de falar assim para essa pessoa: ok, você está escrevendo o livro para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas, ótimo. Então, eu vou dar a você um dom. O dom para escrever o melhor livro de todos os tempos. Um livro que será conhecido em todo o mundo e vai ajudar muitas pessoas, com uma condição. A condição é: ninguém vai saber que você o escreveu. Não terá o seu nome na contracapa. Mas isso não será um problema, porque você mesmo disse que quer apenas ajudar o próximo. O que ele diria? Eu quero morrer. Prefiro a morte. É assim que o homem é. Até quando ele faz o bem, ele não faz o bem motivado pelo bem. Faz o bem motivado pela glória humana. É por isso que a Bíblia diz: só há um jeito de sermos salvos. Pela fé no sangue do Cordeiro. Porque ele foi bom. E ele nos deu a sua justiça. Todos os outros, pela sua própria justiça, serão condenados. Não. Se houvesse só um homem bom no Egito, não seria necessário sangue. Se houvesse só um homem justo, só uma família justa, é claro que Deus não condenaria se Deus fizesse isso. Condenar o injusto, Deus diz isso. O juiz que condena o justo é mau. Se houvesse um homem justo no Egito, e mesmo assim Deus o condenasse, Deus não seria justo. Mas os homens odeiam isso, porque eles acham que são bons. Entretanto, se você é cristão, quando eu digo isso, somos salvos pela fé no sangue do Cordeiro,
Isso soa como música aos seus ouvidos, porque você, cristão, tem consciência de que você jamais poderia ser salvo por si mesmo, de que você deveria estar no inferno, sendo condenado por toda a eternidade. Você crê que só Ele, só o Messias, pode nos salvar? Vamos ficar de pé.